Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez saudamos a amada igreja com a paz de Jesus. Amém. Reforçando, terça-feira, dia depois de amanhã, culto da vitória, 7h30 da noite. Estejamos aqui, esteja aqui. Aqueles que não estão trabalhando, não estão com nenhum outro motivo de força maior, força superior, esteja aqui no culto da vitória, porque será presencial. Em nome de Jesus, glória a Deus. Irmãos, quem tem acompanhado aí as nossas pregações, nós estamos falando ainda naquela série de ministrações que diz como tema: mas nós pregamos Jesus o Cristo. Os irmãos lá no fundo estão me ouvindo bem? Amém, glória a Deus. O tema é esse, mas nós pregamos Jesus o Cristo. Esse é o 8º domingo, ou seja, a 8ª ministração que nós estamos dentro desse assunto. E hoje nós vamos dar continuidade, porque escolhemos trazer para a igreja a pregação de um homem que literalmente pregou Jesus. Literalmente esse homem falou de Jesus. Ele pregou o arrependimento para a remissão de pecados. E o interessante é que ele pregou Jesus antes mesmo do próprio Senhor Jesus iniciar o seu ministério. Eu já imagino aí que os irmãos já estejam sabendo quem seja esse homem, ou pelo menos tem uma ideia. E quando eu disser o nome dele, você vai dizer: realmente, esse homem pregou Jesus. Não temos dúvida nenhuma desse ou dessa personagem. Estamos falando, irmãos, de João Batista. João Batista não poderia, irmão Wesley, ficar de fora dessa série de ministrações, não é verdade, irmãos? Se o tema é, mas nós pregamos Jesus o Cristo, como João Batista poderia ficar de fora? Há exemplo de tantos e tantos outros pregadores. Mas João Batista, ele tem um lugar todo especial nesta galeria de pregadores. Porque, como eu falei lá no início, João Batista, ele começa a pregar Jesus antes mesmo de Jesus iniciar o seu ministério. João Batista pregou Jesus sem ver os milagres operados pelo próprio Jesus. João Batista foi aquele que veio para preparar o caminho, preparar o coração das pessoas para receberem o ungido de Deus. Ele apenas creu com muita fé e com muita coragem. João Batista, ele não viu Jesus pregar, ele não viu Jesus curando primeiro para depois pregar. Ele não viu o ministério de Jesus para depois começar a pregar, não. Ele foi especial por isso, porque ele fez isso tudo antes, com muita fé, com muita coragem e com muita disposição. João Batista pregava arrependimento para a remissão de pecados antes mesmo. Quem estava aqui no domingo passado pôde participar e ver daquela última orientação deixada por Jesus antes de ser levado aos céus. Os irmãos se lembram, né? Que foi justamente a orientação de que fazer discípulos. Está lá em Mateus 28, versículos 18, 19 e 20. Naquele momento, Jesus já havia sido crucificado, depois ao 3º dia ressuscitou, e aí quando ele está com os seus discípulos, por volta ali de 40 dias antes de ser levado aos céus, ele deixa essa missão como a missão mais importante para os seus discípulos, como a missão primordial, essencial para a igreja de Deus. Ele diz: olha, pregue arrependimento para a remissão de pecados em meu nome. Em outras palavras, ele disse: pregue salvação. Esse foi um assunto, irmãos, eu vou estar sempre batendo nessa tecla aqui.
principal deixado pelo Senhor Jesus: pregue salvação, pregue arrependimento para a remissão de pecados. E João Batista, interessante, que ele não ouviu essa última orientação. Ele pregou antes de ouvir essa orientação específica e direta para os discípulos do Senhor Jesus. Então, por essas e outras que nós veremos aqui nessa noite, João Batista ele entra para essa galeria que nós já vimos, que tem Pedro, que tem Paulo, tem tantos outros pregadores que foram, irmãos, verdadeiros comunicadores do Evangelho. Esse tem sido um outro termo que eu tenho usado para todos aqueles que têm pregado a genuína palavra de Deus. João Batista foi um verdadeiro comunicador do Evangelho. Eu usei até o termo no domingo passado, marqueteiro de Jesus, não foi? João Batista foi um verdadeiro marqueteiro de Jesus, levando a pura palavra de Deus aos corações, sem engano, sem mistura. Sabe, irmãos, aquele evangelho puro, que é pura palavra, sem nenhum outro assunto, sem nenhuma outra discussão? João Batista fez isso. Os irmãos vão ver lá, logo no início dos evangelhos, a pura e genuína palavra de Deus, sem nenhuma mistura, sem nenhuma falsa doutrina ou outro ensinamento. E nós estamos nesses dias sendo convocados para isso também, para pregar a genuína palavra do Senhor. Olhe para o irmão que está do seu lado aí, mesmo instante, diga para ele: meu irmão, você está sendo convocado nesses dias para pregar a verdadeira palavra de Deus, a genuína palavra do Senhor, que é arrependimento para remissão de pecados. Glória a Deus. Apresentando Jesus como Senhor e Salvador. Não se esqueça disso. Jesus precisa e deve ser apresentado como Senhor e Salvador. Afinal de contas, Ele veio para isso. E hoje nós queremos também fracionar essa ministração em 3 pontos, tá certo? E o primeiro ponto que eu quero falar está em Lucas capítulo 3, versículos 1 e 2. Você pode abrir, por favor? Evangelho de Lucas, capítulo 3, versos 1 e 2. Acharam aí, amém? Diz a palavra de Deus assim, ó. Fala logo sobre a pregação de João Batista. Esse é o tema do capítulo. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, que é o João Batista, filho de Zacarias, no deserto. Vou ler o 3 logo para a gente entender que de fato está falando dele. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Por que capítulo 3, versículos 1 e 2? Porque o primeiro ponto, Ricardo, que eu quero chamar a atenção nessa noite para os irmãos, é que João Batista, ele pregou Jesus em um território totalmente adverso. Ele pregou Jesus no território inimigo. João Batista pregou Jesus em um ambiente totalmente desfavorável, politicamente desfavorável, religiosamente
desfavorável, numericamente desfavorável. Ninguém era a favor de João Batista. Ninguém conhecia esse tal Jesus que ele estava pregando, esse arrependimento para a remissão de pecados. Ninguém sabia mais o que era isso. E ele já começava a pregar. Quando eu li aí, irmãos, os versículos 1 e 2, os irmãos viram e ouviram, e Lucas faz questão de registrar isso, escrevendo essa carta, para que nós hoje pudéssemos ter a ideia dos governantes da época e que João Batista enfrentou corajosamente para pregar o nome de Jesus, pregar o próprio Jesus, preparando o caminho para que o Senhor viesse. E nós vimos aí alguns nomes interessantes, não é? Nós vimos Tibério, não foi isso? Tibério César, ele era o imperador da época, imperador romano. Era como se fosse a autoridade máxima, politicamente falando. É como se fosse presidente daquela nação, daquele país. E Tibério, só de forma resumida, para a gente entender todos nessa noite, ele ficou marcado por um governo sombrio e obscuro, e sob o seu governo Jesus foi crucificado. Então, irmãos, é para a gente entender a dificuldade enfrentada por João Batista. Tibério era o imperador romano da época, um homem totalmente contrário a esta crença, a essa religião, né? Ao nome de Jesus, e sob o seu governo, debaixo do seu governo, Jesus ele foi crucificado. Aí Lucas depois ele fala de um nome que já é mais conhecido nosso. Ele fala de Pôncio Pilatos, que foi o governador da Judéia, governador de Roma, digamos assim, da época. E Pilatos foi aquele que os irmãos também se lembram, que lavou as mãos. Ele se eximiu da responsabilidade de livrar o Senhor Jesus, e ele se eximindo, ele lava as mãos, e naquele gesto ele decide pela morte do Senhor Jesus. Ele não teve a honra, a capacidade, a hombridade de, mesmo sabendo e conhecendo que aquele homem não tinha crime nenhum, não tinha feito mal nenhum, ele não teve a hombridade de estar livrando o Senhor Jesus, mas pelo contrário, ele se exime, lava as mãos e ele decide pela morte do Senhor Jesus, porque ele deixa a decisão para o povo. Só que ele sabia qual era a decisão do povo, porque ele sabia que a grande maioria era contra os ensinamentos do Senhor Jesus e contra o próprio Jesus naquela época. Depois Lucas ele vem e fala sobre quem aí? Herodes, que era o tetrarca da Galileia, ou governador da Galileia. E Herodes, para quem não se lembra, foi aquele que deu ordem, baixou aquele decreto para que todas as crianças recém-nascidas do sexo masculino fossem o quê? Mortas. Por quê? Porque Jesus havia nascido justamente naquela época, naquele período, e ele baixa esse decreto em Belém, na Galileia, para que naquelas regiões ali circunvizinhas, para que toda criança recém-nascida do sexo masculino fosse o quê? Morta. Imagine, irmãos, você pregar Jesus, arrependimento para a remissão de pecados, em um cenário desse. Precisava ter muita fé e muita coragem. Herodes também, só para refrescar mais ainda a nossa memória, foi aquele que mandou matar o próprio João Batista. Teve uma festa lá, um aniversário, uma celebração, e a filha de Herodias dançou, que era a mulher do irmão de Herodes, e depois passou a ser sua própria mulher. Ela dançou, agradou a Herodes,
e ele disse: olha, o que você me pedir, eu farei. E ela, orientada pela sua própria mãe, pediu a cabeça logo dele, do próprio João Batista, em uma bandeja. E assim acontece. Então, irmãos, veja a dificuldade de se pregar Jesus em um terreno desse. Precisava ter coragem, sabendo que iria ter a possibilidade de ser preso, de morrer, de ter a sua cabeça cortada, decapitada, mas ele cumpriu cabalmente a sua missão. Lucas, ainda no versículo 2, ele fala em dois nomes aí, de dois homens que eram sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Para quem não sabe, sogro e genro. Anás era o sogro e Caifás o genro dele. E esses dois homens eram sumos sacerdotes e que na época participaram diretamente no julgamento do Senhor Jesus. Se nós já conhecemos a história, nós entendemos, claro, e conhecemos de que forma eles julgaram, porque lá o Senhor Jesus foi crucificado. Então, irmãos, esse foi o cenário encontrado por João Batista. Mas ele tinha uma missão. João Batista, ele tinha um propósito. Ele foi chamado para preparar o caminho para que Jesus viesse. Então, irmãos, até aquele momento, ninguém sabia quem era Jesus. Sabia dado o seu nascimento, né? Mas não por pregação ainda, não por ministério, não por exercício da pregação ou do seu ensino. E João Batista veio para isso. Vou preparar o caminho, vou preparar os corações, vou preparar os lugares, as casas, as ruas, as mentes das pessoas, para que quando ele venha, não seja aquele impacto tão grande. Quando Jesus vier, exercendo o seu ministério, as pessoas já terão ouvido falar dele, já terão conhecimento de quem é Jesus, que é de fato o Filho de Deus. Então, irmãos, João Batista, ele enfrentou tudo e todos. Ele arriscou a própria vida, ele perdeu até a sua própria vida. Não só arriscou, como perdeu, por apresentar Jesus como Senhor, como Salvador, por ser um comunicador do Evangelho. E quero dizer ainda que foi um período de pregação de muita intensidade. Nós sabemos que João Batista, ele era mais velho do que Jesus apenas 6 meses. Ele era primo do Senhor Jesus. Ele era mais velho 6 meses. Então eu acredito que foi assim, um período de pregação muito intenso, porque foi muito curto. Então ele pregava todos os dias e o dia todo. A Bíblia também narra lá que ele foi para o deserto, justamente como consequência, irmãos, de todos esses governos, de Pilatos, de Herodes, do próprio Tibério, porque ele sofria perseguição. E se ele ficasse só no centro da cidade, facilmente ele seria pego, seria preso. Então a gente vê lá que ele teve que ir para o deserto, ele teve que se alimentar de aqueles gafanhotos, não é assim que a Bíblia fala? De mel, para pregar a palavra. Então esse primeiro ponto, ele vem para trazer, irmãos, uma reflexão. Hoje, nós certamente, irmã Nice, não temos e nem enfrentamos a dificuldade que João Batista enfrentou. Nós vimos depois. Imagine que hoje, quando se fala de Jesus, 100% conhece. Quem é, pode não crer, pode não fazer uma aliança, pode não acreditar, mas sabe quem é. Agora imagine que é você pregar alguém sem ninguém nem saber quem é, porque ele ainda não tinha se apresentado no exercício do seu ministério. Hoje nós temos liberdade, vivemos em um país que tem a liberdade de expressão, liberdade de crença, de religião. E João Batista enfrentou tudo isso. Então esse primeiro ponto, Bruno, traz essa reflexão para nós nos dias de hoje.
O que é que nós temos feito? Como temos pregado? A frequência que temos pregado? A quantidade de vezes que temos pregado? Porque não enfrentamos nenhuma dessas resistências enfrentadas e encontradas pelo nosso irmão João Batista. Mas não temos a mesma coragem, não temos a mesma disposição, não temos talvez a mesma fé que ele teve. Então esse homem, nesse primeiro ponto da pregação, ele traz isso para nós. Mesmo no cenário adverso, mesmo no cenário contrário, mesmo no ambiente oferecendo várias resistências, adversidades, ele foi corajoso para pregar a palavra de Deus. E que nós nessa noite possamos receber essa coragem, amigos. Possamos receber essa autoridade, possamos receber esta fé para pregar Jesus sem titubear, porque cremos em Jesus. Quantos creem em Jesus aqui? Dão glória a Deus. Aleluia. Então, naquilo que cremos, nós precisamos o quê? Pregar, falar. Louvado seja o nome do Senhor. Vai precisar parar um pouquinho, né, Márcio? Vamos para o segundo ponto nessa noite. Está em João capítulo 1, versículos 26 e 27. Acharam aí? Diz assim a palavra: respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Olha aí a prova de que ninguém conhecia Jesus. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, João Batista enfrentou muitas dificuldades. Como eu falei, existem vários nomes na galeria. Eu citei Pedro, citei Paulo, outros grandes pregadores também, até do nosso século. Mas a dificuldade, irmãos, encontrada por João Batista foi uma dificuldade singular, no sentido de ele viver antes. Os outros pregadores viram, andaram, muitos deles com Jesus, presenciaram os milagres, tinham suporte, não é? Como os 12 discípulos, por exemplo, tinham uma referência exatamente disso. E João Batista, irmãos, é como se pregar no escuro. Pregar algo que ninguém sabia, ninguém conhecia, ninguém tinha visto até o momento. É preciso ter muita fé. João Batista pregou que não viu ainda, não tinha visto ainda. Tanto é que no versículo 26 ele diz aí, ó: mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Por isso, irmãos, eu particularmente considero a pregação vinda de João Batista como a pregação mais difícil, mais complicada de todos os outros pregadores. Porque imagine a nossa situação hoje. Hoje pregamos, todo mundo conhece Jesus, né? Tem a palavra, tem os milagres, a gente vê aí, tem as igrejas. Hoje nós temos todo o suporte. Não é verdade, irmãos? João Batista pregou sem igreja. Não tinha uma igreja dando suporte. Não tinha uma igreja fazendo a cobertura, não é verdade? Vamos parar para examinar agora direitinho. Não tinha ninguém orando por ele. Olha, ele vai sair a campo. Quem vai ficar na retaguarda orando por ele? Já parou para pensar nisso?
Quem vai fazer a cobertura espiritual? Só o pai, não é? Como Indira soprou ali. Só Zacarias, o próprio pai. Hoje, irmãos, olha, nós temos igreja, nós temos microfone, nós temos caixa de som. Glória a Deus, né, Eva? Glória a Deus. Nós temos automóvel, nós temos todo esse suporte aqui, ó, todo esse aparato que nos dá o que? Mais tranquilidade, nos dá mais condições. Se a gente sair na rua para pregar, alguns irmãos vão estar aqui o quê? Intercedendo, não é assim, Wesley, que a gente costuma fazer? Uma equipe vai à rua, distribuir folheto e pregar, a outra fica o quê? No templo, orando, fazendo a cobertura espiritual. E João Batista foi para campo, irmão, sem nada. João Batista pegou um terreno cru. João Batista, ele teve que ser um desbravador, não é assim que chama? Ele teve que desbravar. É como aquele vendedor, quando chega um produto novo, que ninguém conhece. Eu dou mais esse exemplo porque eu sou da área, sou do ramo, desse segmento. E você, irmãos, apresentar algo que ninguém conhece, é complicadíssimo. Ou então você apresentar um mesmo produto de uma marca inferior e que já tem uma marca potente muito grande no mercado, que já domina o mercado. Você vai encontrar muita resistência. É muito não que você vai ouvir. É muita porta na cara que vão te bater. E João Batista foi esse desbravador. Como o vendedor é, ele tem que ir lá e desbravar. É o PAP, né? Porta a porta, que a gente chama no segmento comercial. Tem que bater, tem que oferecer o produto, e no final que gasta toda aquela saliva, todos aqueles do telemarketing ligam pra gente, né? E muitas vezes a gente sem paciência diz o quê? Não, muito obrigado. E bate o telefone. Se coloca no lugar de João Batista e vê o que ele enfrentou. Ei, eu de casa, vim aqui pregar arrependimento para a remissão de pecados. Sabe por quê? Vem um aí após mim, que eu não sou digno nem de desatar as correias de suas sandálias. E esse homem está maluco, rapaz? Que cara doido é esse? Ele está falando de quem? Quem é esse homem, rapaz, que você está pregando? Ele aí começou, eu estou falando de Jesus. Não podia nem dizer que era primo, né? Se dissesse que era primo, aí piorava toda a situação. Esse daí está fanático, está falando do primo. Então eu acredito, né? Que ele tinha que ficar na dele. E de não, é Jesus, o Senhor dos Senhores, aquele que nasceu em Belém, e ele vem com um propósito, ele veio para salvar a humanidade, e aí ele ia introduzindo. Mas ele não achou esse suporte que nós temos, irmãos. Ele não achou nada disso. Ele foi um desbravador, e glória a Deus que ele venceu, aleluia, que ele foi vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. E como precursor, o seu papel ele foi fundamental. A gente, irmãos, quando para imaginar a chegada de Jesus para exercer o seu ministério sem uma preparação, seria muito complicado. Imagina você, no seu primeiro dia de emprego, numa empresa nova, para você se ambientar, pegar as suas tarefas do dia a dia. Não tem que ter uma pessoa lá para te recepcionar? Não é assim que funciona? Essa pessoa, ela tem um papel de quê? Lhe entrosar, te apresentar, facilitar os caminhos, até que você se ambiente e continue o resto sozinho. João Batista ele fez isso. Ele preparou o caminho, ele ambientou o Senhor Jesus ali. Ele teve um papel fundamental, irmãos, importantíssimo, e que às vezes a igreja pouco se lembra desse homem, pouco valoriza o papel de João Batista na trajetória
do cristianismo, do evangelho, da própria igreja de Deus. Mas João Batista ele entra nessa galeria. Mas nós pregamos Jesus o Cristo. Eu acredito, é uma crença minha, que João Batista ele recebeu muito mais nãos do que Pedro e do que Paulo. A pregação de João Batista, estou falando, irmãos, no ambiente, para que os irmãos entendam, foi muito mais complicado do que a de Pedro e a de Paulo. Estou falando do momento, por não ter vivido ainda com Jesus, por não ter experimentado os milagres, por ter enfrentado toda aquela política contrária, aqueles governadores, pelas pessoas não terem ouvido falar do próprio Jesus, e ele lá sozinho, ó pastor Simara, de manhã, de tarde e de noite, pregando a palavra, e dizendo: olha, vem um após mim aí que vocês vão ver. Isso é ter fé, irmãos. Quando ele chegar, vocês vão ver, vocês vão se lembrar da mensagem que eu estou pregando hoje. É como hoje, né? Nós pregamos também a volta de Jesus. Muitos não acreditam, mas lá na frente nós vamos escolher o fruto. Louvado seja Deus, aleluia. E as pessoas vão ver, vão cair em si e vão se lembrar: olha que aqueles irmãos lá pregavam isso, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, hoje, nessa noite, você está sendo convocado de forma corajosa a pregar esse Jesus crucificado, que agora já é conhecido por todos, de todos. Seus milagres estão aí, seus feitos estão aí. Temos todo o suporte, façamos isso, viu? Para a glória do nome dele, do próprio nome do Senhor Jesus. E terceiro e último ponto, para a gente finalizar, vamos ler aí o versículo 29, já que nós já estamos aí, em João 1. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Guarda essa palavra aí, essa frase, viu? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos para Mateus capítulo 3, versículos 2 e 3. Acharam? Mateus 3, 2 e 3 diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, as suas veredas. Guarde aí, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, e endireitai as suas veredas. E Lucas, capítulo 3, e foi, se não me engano, o primeiro texto que nós lemos, o versículo 3. Lucas 3 diz assim: ele percorreu, ele, claro, João Batista, toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Nesse ponto de número 3, irmãos, eu quero frisar mais uma vez, como temos feito aqui, a essência da pregação de João Batista. A essência quer dizer, o assunto principal da pregação de João Batista foi qual? O assunto primordial foi qual? O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Olha, quando nós pregamos um assunto, mas é claro que durante a pregação, isso é comum de todos os pregadores, ele fala de outros um pouquinho, né? Assim dia, ele dá uma pincelada em um outro assunto, ele percorre aqui, ali, mas
o assunto principal, ele sempre é destacado, ele sempre é de uma forma superior, bem frisado, bem destacado. E todos esses textos, irmãos, que se referem a João Batista, quando nós lemos, os irmãos vão ver lá. Por isso que eu disse, guarde aí, guarde esta palavra. Jesus é o que? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha a mensagem trazida por João Batista. Quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Confrontando sempre com aquilo que nós temos visto, ouvido, e eu mesmo tenho falado nesses dias. O teor da pregação é esse aí. A essência da pregação desses homens é essa. Em nenhum momento nós vamos ver na palavra, olha, esses homens dizendo: Jesus veio para nos dar riquezas, Jesus veio para nos fazer prosperar, Jesus veio para nos dar do bom e do melhor. Não, nós vamos sempre ler lá. Vimos com Paulo, vimos com Pedro, hoje estamos vendo com João Batista, e João Batista reafirma: quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Todos nós, irmãos, somos pecadores. Essa palavra ela é universal, serve para todo ser humano na face da terra. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ele diz: olha, você que é pecador, nós que somos pecadores, Jesus veio para você, Jesus veio para mim. Afinal de contas, a essência da palavra é essa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, das nossas vidas. Receba a essência dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Tanto receber para que os pecados sejam tirados, como a essência da palavra, para que nós possamos o quê? Pregá-la. Pregar esta palavra genuína, verdadeira, que Jesus é o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o outro texto que nós lemos foi o de Mateus? Foi. João Batista vai dizer lá o quê? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Olha o teor da mensagem, irmãos. Está falando em riqueza aí? Está falando em teoria da prosperidade? Está falando em alguma outra coisa? Só em ascensão, em bens materiais, naquela coisa toda de conquistar, que você é cabeça, que você não é cauda? Está falando disso aí? Não, irmãos. O teor da mensagem é esse: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Aleluia, glória a Deus. Esse é o foco da mensagem. Esse é o assunto principal, é o primordial. Nós temos, irmãos, no Evangelho vários outros assuntos. Não estou aqui dizendo que nós não temos, mas eu preciso entender que todos os outros são secundários. O que são coisas secundárias? São coisas, irmãos, que estão fora do foco um pouquinho, são importantes, fazem parte do contexto, mas não são mais importantes do que a coisa principal. Nós fazemos, mas não é o principal. As coisas secundárias não podem roubar a nossa direção, o nosso direcionamento. Precisamos fazer, mas não podemos perder o foco. O primordial está aqui, ó. Eu preciso seguir esse primordial. E qual era o primordial para esses homens, como discípulos do Senhor, como pregadores da palavra, como comunicadores do Evangelho, como marqueteiros de Jesus, como aqueles que receberam a missão de pregar a genuína palavra e fizeram isso com muito empenho? Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Aleluia, glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Aí, mais na frente, ele completa dizendo como: endireitai as suas veredas. Hoje ninguém quer ouvir a mensagem de conserto, irmãos. As igrejas hoje não querem ouvir mensagem de endireitamento, é verdade ou não? Aí o pastor fica preocupado: qual é a mensagem que eu vou levar para a igreja? Mensagem, como eu preguei aqui há tempos atrás, que os filósofos lá em Corinto faziam. O que é que o povo quer ouvir? O que é que satisfaz o ego? O que é que alegra o coração? Não é assim? Eu vou falar o que as pessoas querem ouvir. Já ouviram falar em um termo hoje muito usado e chamado a política da boa vizinhança? Muitos pregadores estão fazendo isso. Porque se eu pregar em endireitamento, a maioria não quer ouvir isso. Se eu pregar conserto, os irmãos não vão se alegrar, não vão sair de lá pipocando, pulando, naquela coisa toda, naquela alegria. Não é assim? Se eu apertar mais o parafuso, muitos vão fugir, vão sair da igreja, porque o negócio está muito apertado. E quanto mais aperta a porta, mais tosse, mais as pessoas se sentem. Não é assim que acontece? E João Batista desde lá já estava dizendo: olha, endireitai as suas veredas, consertai o caminho, o reino de Deus está próximo. A mensagem é essa. Aí a gente vai para Lucas agora. É que Lucas diz aí, no versículo 3, João Batista percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Essa foi, irmãos, a essência da palavra de Deus. Esse é o genuíno evangelho, irmãos. A pura, mais puríssima da palavra. Sem mistura, sem engano. Aí eu volto àquela mensagem lá de Paulo em Corinto, quando os filósofos, os descendentes daqueles filósofos, chegavam para o povo na praça, começavam a discursar. Primeira coisa que eles faziam, sabe qual era? Emerson, usar palavras bonitas, porque para quem ouve uma palavra diferente, que não está no vocabulário, já vê aquele pregador como, o cara é top, é superior, falou uma palavra bonita. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, mas que muitas vezes está uma pregação muito distante do verdadeiro evangelho. E os filósofos usavam muito essa técnica. Eu vou usar o meu vocabulário de filósofo. Palavras que essas pessoas nunca sequer ouviram, quanto mais citarem. E Paulo chega lá combatendo: eu não vim aqui pregar palavras bonitas, palavras de convencimento, poderia até fazê-lo, não, mas eu vim pregar aqui em nome de Jesus, glória a Deus. João Batista fazia o mesmo, só que lá atrás, percorrendo toda a circunvizinhança, irmãos, a palavra diz aí, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Esse é o verdadeiro foco do Evangelho de Deus, o mais puro, o mais genuíno, o mais verdadeiro, que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que no reino de Deus não precisa falar bonito, não precisa saber falar bonito, não precisa usar um vocabulário rebuscado, não. Pregue a genuína palavra, que todo homem precisa confessar os seus pecados, deixar os seus maus caminhos, se arrepender, fazer uma aliança com Jesus, entregar a sua vida a Jesus, para obter a vida eterna. Aleluia. Essa é a mensagem, esse é o foco, que nós possamos absorver hoje, para colocar para fora no dia de amanhã,
em forma de pregação, de missão que nos foi dada como igreja, em nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé nesta hora. Nós vamos orar. Nós vamos agradecer a Deus por esse dia, por esta palavra nessa noite. Para que o Senhor nos traga essa consciência na nossa mente, no nosso coração, na nossa prática diária. Para que a Igreja de Deus continue no exercício dessa missão, que é pregar o verdadeiro Evangelho. Comece a orar aí de onde você está. Comece a colocar a sua vida diante do Senhor. Diga para Deus que você quer ser um pregador da sua palavra. Peça para que o Senhor te use. Diga para Ele: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Estou aqui. Fale como Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim. Me usa para o louvor da tua glória. Eu quero ser um pregador da tua palavra. Mas não precisa ser um pregador que, quando fala nesta palavra, vem logo a ideia de um pregador rebuscado. Não. Eu quero ser um pregador que prega a tua palavra, Senhor, da minha forma, do meu jeito, da minha forma simples como eu sou, da forma humilde que eu sou, do jeito que eu sou, Senhor, usando as palavras que o Senhor colocar na minha boca, o vocabulário que eu conheço, mas que acima de tudo a tua verdadeira palavra seja pregada. Eu quero apresentar o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero apresentar o Senhor Jesus como aquele que tem o poder de liberar o perdão para o homem, a partir do momento em que o homem se arrepende. Eu quero ser aquele pregador que diz: olha, endireitai as suas veredas, porque o reino de Deus está próximo. Eu quero ser aquele pregador que diz assim: olha, arrependa-te, porque quando você se arrepende, você tem a remissão dos pecados. Faça uma aliança com Deus, porque quando você faz uma aliança com Deus e entrega a sua vida a Ele, você tem a salvação, a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É esse pregador que eu quero ser, Senhor. O pregador do dia a dia, o pregador do evangelismo, o pregador que fala com um colega, que fala com um amigo, que fala com uma pessoa que cruza o seu caminho, o pregador a tempo e fora de tempo, o pregador de fé, o pregador corajoso, o pregador que usa a autoridade que foi dada no nome de Jesus. Não pregamos no nosso nome, não pregamos no nosso próprio conhecimento, mas pregamos como Ele nos deu essa orientação: pregue em meu nome, arrependimento para a remissão de pecados. Então, quando nós abrimos a nossa boca, nós pregamos no nome de Jesus, é em nome de Jesus. A obra restante é Ele quem faz. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pela vida da tua igreja. Está uma semana de paz na tua presença, semana de intimidade contigo, semana de leitura da tua palavra, semana de aproximação mais ainda do teu Espírito Santo. Glória a Deus. Que não possamos perder o foco da vida da igreja, que é pregar a tua palavra, a verdadeira palavra. Afinal de contas, estamos aqui porque homens que vieram antes de nós cumpriram cabalmente esta missão, e por isso estamos aqui hoje, Pai, porque ouvimos a verdadeira palavra. Aleluia. Palavra que salva. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. Leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.
Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e fica com Ele porque Ele é maravilhoso. Amém. Os irmãos se sentam por